Estamos começando mais uma live. Graça e paz a todos aí. Sejam todos bem-vindos. Tudo bem? Quem for chegando para cultuar junto com a gente vai dando oi. Nada de Lucas Neto. Tudo bem? Olá, olá. Oi, Edilson. Tudo bem? Oi, Paulão. Paz. Tudo bem, meu povo? Vem chegando. Oi, Catinha. Paz, meu povo. Paz, Gleidson. Hello. Moraes, quem quiser paz. compartilhar, ó. Tio Paulo mandou beijo, Sarinha. Beijo, tio Paulo. Ai, obrigada, Edilson. Boa noite, É a Jéssica quarentena. A Moraes. quarentena tá fazendo bem. Boa noite, Lucilene Freitas. A Oi, paz. Lúcia. Oi, Aline. Oi, eu vou falar oi, Vovó Lúcia. Oi, vovó Lúcia. Vovó Sandra. Oi, vovó Sandra. Todo mundo aí. Vem chegando, vem chegando. Tia Kátia. Oi, Aline, tudo bem? Oi, Kátia. Oi, Kátia. Muito cantinho. Oi, mãe, tudo bem, mãezinha? Minha avó tá minha. Vovó Sandra, filha. Minha avó. Cadê? Cadê está aqui? Agora. Deixa eu ver aqui. Já já nós iremos começar. Tudo bem? Oi, Gerlene, tudo bem? Ah lá, fala oi, tia Gerlene. Oi, tia Gislene. Graça e paz, Vânia. Oi, Edilce, tudo bem? Graça e paz, Lau Vieira. Seja bem-vindo. Vamos começar? Vamos começar orando. A irmã Heloísa vai orar para nós começarmos nesse momento. Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos agradecer, Pai, esse momento que estamos tendo contigo, Deus. Toma as nossas vidas em tuas mãos. Toma os meus irmãos que aqui junto conosco estão se reunindo, cada um na sua casa, Amém, na Senhor. segurança do seu lar, Pai, mas todos num só espírito, ó Amém, Deus. Senhor. Nós te agradecemos porque nós sabemos que tu vai falar nessa noite. Amém, E nós Senhor. queremos ouvir a tua voz. Amém, Em Senhor. nome de Jesus. Amém, Senhor. Tá bom? Sinto teu fluir em mim agora. Santo Espírito, venha me encher. Venha me encher. Seu amor e misericórdia. Tenho sede da tua presença, Senhor. Venha me encher, Senhor, em sua misericórdia. Lave de mim meus pecados. Derrame do seu amor sobre mim novamente. Eu preciso de ti, te quero estar em tua presença. Eu preciso de ti, te quero estar em tua presença. Sinto teu fluir em mim agora. Santo Espírito, venha me encher.
quero estar em tua presença. Eu preciso de ti, te quero estar em tua presença. Eu preciso de ti, te quero sim, quero estar em tua presença. Eu preciso de ti, te quero estar em tua presença, Senhor, Senhor, com sua misericórdia, lave de mim meus pecados, derrame do seu amor sobre mim novamente. Eu preciso de ti, te quero estar em tua presença. Eu preciso de ti, te quero estar em tua presença, Senhor. Eu coloquei a Bíblia aqui igual. É legal, filha. Exaltamos, Senhor Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Só tu és digno, nosso Deus, Criador do universo, de receber a glória e a força para todos sempre. Amém. Amém. Porque todas as coisas tu criaste sim, por causa da tua vontade, vieram a existir. Porque todas as coisas tu criaste sim, por causa da tua vontade, vieram a existir. Exaltamos, Senhor Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Só tu és digno, só tu
porque todas as coisas tu criaste sim, por causa da tua vontade vieram a existir, porque todas as coisas tu criaste sim, por causa da tua vontade vieram a existir. Senhor, nessa noite nós queremos colocar o nosso Brasil em Tuas mãos, o nosso país. Pedir agora, Senhor, que Tu possas visitar as autoridades do nosso país, visitar o nosso presidente, Senhor, os governadores dessa nação, os senadores, os deputados federais, os deputados estaduais, Senhor, os prefeitos, os vereadores. Oramos também, Senhor, pelo Poder Judiciário, pelo Tribunal de Justiça, pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Supremo Tribunal Federal. Senhor, colocamos todas as autoridades, Senhor, as autoridades policiais, as autoridades médicas em Tuas mãos, da área da saúde. Colocamos todos aqueles que estão trabalhando e empenhados, Senhor, para atender a população, para lutar pela população, por aqueles que estão enfermos, vítimas, Senhor, desse vírus, o coronavírus. Que a Tua mão, a Tua graça se estenda sobre cada, Senhor, médico, cada enfermeiro, cada técnico de enfermagem que lida com os enfermos, Senhor. Que a Tua graça esteja sobre eles. Ó Pai, também oramos pelos cientistas, Senhor, que Tu dê sabedoria, ciência, o dom da ciência aos nossos cientistas, para que eles possam achar a cura, achar uma vacina. Ó Senhor, para que tudo possa voltar ao normal. Nós colocamos tudo diante de Ti, entregamos em Tuas mãos, Senhor, porque temos a certeza, Senhor, que Tu és o Deus que pode todas as coisas, Senhor. Toma em Tuas mãos nosso governador no Rio de Janeiro, Senhor. Estende Tua mão sobre ele, Senhor. Cura ele, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós entregamos a vida dele em Tuas mãos. Amém, Senhor. Amém. Simplesmente a Ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar Teu coração. Quando a música esmorece, quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a Ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar Teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca o Senhor do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és Tu, e a essência és Tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela.
expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Rei de imensurável valor, rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca o Senhor do que os olhos podem ver, queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, e a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, mas a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Tu és a essência da nossa adoração, Senhor. Tudo é sobre ti, tu é o nome, o teu nome é o nome pelo qual importa que sejamos salvos. Senhor, a palavra diz que sem Jesus nada do que existe seria feito. Tu és, Senhor, o que sustenta toda a existência. O teu sangue é o que sustenta o universo. Pai, a palavra de Deus declara na primeira carta de Pedro que o sangue de Jesus é conhecido com efeito antes da fundação do mundo. O mundo só existe, tudo que nele existe no mundo e no universo só existe por causa do sangue de Jesus. Jesus, tu és o centro de tudo, tu és o centro de todas as coisas. Por isso nós te adoramos nessa noite, nós bendizemos o teu nome, pedimos que o Senhor fale agora conosco, fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Você que entrou depois que a gente já tinha começado, já estava cantando, seja bem-vindo. Que Deus abençoe a sua vida. Esperamos agora que a palavra de Deus possa também falar ao teu coração. Tá bom? Eu queria compartilhar uma palavra de Deus com você nesse momento. Que está lá no Evangelho de João, no capítulo 5. Então, o Evangelho de João, capítulo 5, a partir do versículo 1. O Evangelho de João, no capítulo 5, a partir do versículo 1. Diz assim, Evangelho de João, capítulo 5, a partir do versículo 1. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: Você quer ser curado?
O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E naquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: É sábado, e neste dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que ele respondeu: O mesmo que me curou me disse: Pegue o seu leito e ande. Perguntaram-lhe: Quem é o homem que disse isso a você? Pegue o seu leito e ande. Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olhe, você foi curado. Não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Eu fico fascinado com as histórias de Jesus na Bíblia. As histórias de Jesus, dos encontros que Jesus tem com as pessoas, dos encontros que ele tem, do toque, da conversa, da sensibilidade que Jesus tem, da atenção que Jesus dá às pessoas. Isso me prende a atenção, eu sou fascinado por essas histórias, eu sou fascinado pelas histórias dos encontros de Jesus. Eu gosto dos discursos de Jesus, gosto muito, aprendo muito, principalmente com o Sermão do Monte. Há muita coisa boa para a gente aprender no Sermão do Monte. Aliás, o Sermão do Monte nos fala muito bem do caminho do discipulado, que é ser um discípulo de Jesus. Se você quer saber o que é ser um discípulo de Jesus, se você olhar para o Sermão do Monte, ali tem o trilho, todo o trilho de discipulado. Um teólogo contemporâneo, Dietrich Bonhoeffer, escreveu um livro chamado O Discipulado. E nesse livro de Bonhoeffer, é um teólogo alemão, ele vai dizer que o caminho do discipulado de Jesus, o chamado de Jesus para o discipulado, você consegue perceber todo o caminho do discipulado no Sermão do Monte. Então eu sou fascinado com essas histórias de Jesus. Mas as histórias que me fascinam mais são aquelas histórias em que Jesus encontra uma pessoa. Quando Jesus se depara com uma pessoa, quando Jesus entra e olha para aquela pessoa e começa a dialogar com aquela pessoa, começa a conversar com aquela pessoa, quando Jesus tem um encontro pessoal, essas são essas histórias que mexem comigo. E essa é mais uma dessas histórias. A história desse paralítico. Provavelmente ele era um paralítico, ele estava ali por volta de 38 anos. No tanque de Betesda, próximo ao tanque de Betesda. Isso que o Evangelho de João está nos ensinando. O Evangelho de João, ele está relatando aqui nessa história que Jesus foi ao templo para uma das festas em Jerusalém. Todo judeu, todo homem judeu, ele tinha que ir obrigatoriamente a Jerusalém a 3 festas. 3 festas era obrigatória para que esse judeu, esse homem judeu, se retirasse da sua casa, de qualquer lugar onde ele estivesse, e se dirigisse ao templo. Essas 3 festas são a festa do tabernáculo, a festa da Páscoa e a festa do Pentateuco. Do Pentecoste. Então, a festa do tabernáculo, a festa da Páscoa e a festa do Pentecoste. Essas 3 festas eram obrigatórias para que todo homem judeu saísse de sua casa e fosse ao templo para festejar. João diz que Jesus está indo para Jerusalém por causa de uma festa. Ele não diz qual é a festa, mas provavelmente é uma dessas 3 festas. Ou é a festa do tabernáculo, ou é a Páscoa, ou é a festa do Pentecoste.
Jesus então se dirige, ele vai ao templo, porque a festa era no templo, eles celebravam a Deus no templo, o templo era o lugar da adoração. E o texto diz que Jesus, ao se dirigir ao templo, ele vai para um lugar próximo do templo, uma das entradas do templo, a porta das ovelhas. O versículo 2 diz: existe ali, junto ao portão das ovelhas, ou seja, uma porta, porque os comentaristas bíblicos, os teólogos vão nos falar que Jerusalém tinha muitas portas. O teólogo Itami Neves, no comentário bíblico de João, comentário através da Bíblia, da editora RTM, ele diz que Jerusalém tinha muitas portas. Acho que especificamente 12 portas. E uma dessas 12 portas era essa porta, a porta das ovelhas. Um teólogo católico chamado José Bortolini, ele diz ali no comentário dele de João, como ler o Evangelho de João, da editora Paulus, ele vai dizer que essa porta era chamada de porta das ovelhas, porque era por onde as ovelhas que seriam sacrificadas no templo entravam. Então era a entrada para as ovelhas entrarem no templo e serem ali oferecidas como sacrifício a Deus. É interessante que o evangelista João, ao escrever, ele deixa sobressair exatamente que junto a essa porta das ovelhas havia uma multidão. Versículo 3 diz assim: neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. O teólogo José Bortolini, ele vai dizer que João, ele faz questão de ressaltar isso para nos fazer entender que há um paralelo entre as ovelhas que são sacrificadas no templo e essa multidão de pessoas que são sacrificadas. São sacrificadas porque elas estão ali sem poder entrar no templo. Elas estão próximo do templo, mas elas não têm direito a entrar no templo. A religião tira delas o direito de entrar no templo para festa, para cultuar a Deus. Essas pessoas estão ali jazendo nas suas enfermidades. Elas estão morrendo nas suas enfermidades. Elas são sacrificadas pela religião judaica. Eles são impedidos de entrar no templo. João, ele vai deixando isso muito claro aqui. Ele faz esse paralelo entre a porta das ovelhas e a multidão de enfermos que sofria ali junto ao tanque de Betesda. Esse tanque Betesda, esse tanque de Betesda. Betesda significa casa de misericórdia ou casa de graça. Eu costumo dizer que é casa de misericórdia e graça. Nesse tanque, junto a esse tanque, essa multidão que está enferma ficava ali aguardando para poder ser curada. O texto diz que junto a esse tanque haviam 5 pavilhões, ou 5 colunas ali do templo. Essas 5 colunas representavam o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, ou como os judeus o conhecem, a Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios, os 5 primeiros livros da Bíblia. Essas colunas, esses 5 pavilhões, esses 5 corredores representavam a lei, porque acho que foi o teólogo José Bortolini mesmo que disse que ali funcionavam a escola da lei. Os rabinos tinham suas escolas da lei naqueles pavimentos, naqueles corredores. A lei estava ali. E a própria lei sendo ensinada ali, a religião sendo ensinada naquele lugar, impedia que as pessoas que estavam em sofrimento se achegassem ao templo para adorar a Deus. E é por isso que Jesus, ele vai para a festa e ao invés dele se dirigir primeiramente ao templo, ele se dirige primeiramente para junto daquelas pessoas que estão sofrendo, que estão jazendo junto ao tanque de Betesda. É interessante perceber isso na linha das Sagradas Escrituras. É interessante perceber que Jesus está perto de quem sofre, que Jesus está perto, próximo daquele que está angustiado, daquele que é oprimido, daquele que
que precisa de libertação, daquele que precisa de cura, daquele que precisa de um toque dele especial. Jesus está perto, Jesus se aproxima de gente assim. Ele não entra no templo, mas ele vai para junto dessas pessoas. É interessante, eu não sei se você já percebeu, mas o Novo Testamento, ele começa falando para a gente que Deus está fora do templo. Lá no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 3, Lucas vai dizer que surge o profeta João Batista. Ele era também um profeta, aliás, ele é o último profeta da antiga aliança. Ele está no momento de transição entre a aliança de Deus com o povo pela lei e a nova aliança que é pelo sangue de Jesus. Então João Batista, ele é o profeta dessa transição. Ele está entre uma aliança e outra. E ali a Bíblia vai dizer em Lucas capítulo 3 que João Batista é a voz do que clama no deserto. João Batista é a voz do que clama no deserto. Ele não é a voz que clama. O evangelista Lucas deixa bem claro, ele é a voz do que clama, não é a voz que clama. Então ele é a voz de alguém. Tem alguém no deserto que clama, e ele é a voz desse alguém que está no deserto clamando. Quem é esse alguém? É Deus. João Batista é o porta-voz de Deus. Quando nós olhamos lá em Lucas capítulo 3, nós percebemos isso. Lucas capítulo 3, a partir do versículo 1, no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Itureia e Traconites, Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região, nas imediações do Rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitais as suas veredas. Nós podemos perceber que o evangelista Lucas, ele está falando da folha de pagamento do Império Romano. Ele está falando daqueles homens que eram governadores, prefeitos, líderes políticos que faziam parte do Império Romano, mas que estavam situados na região também de Israel, porque Israel era um povo dominado, era uma colônia romana, ele estava dominado por Roma e pelo imperador. E aí, o evangelista Lucas nos diz que junto dessa folha de pagamento, junto com esses homens, ele coloca Anás e Caifás, que eram sumos sacerdotes. A palavra sumos sacerdotes é uma contradição de termos. Só pode haver um sumo sacerdote, porque o sumo sacerdote é o maior, é o que lidera os outros sacerdotes. E a Bíblia vai dizer, aqui nesse relato, de Anás e Caifás. Anás e Caifás. Essa dupla era uma dupla de sogro e genro. O primeiro havia sido o sumo sacerdote de Israel. O que acontece? Quando Roma domina Israel, e ele então vai descobrir, tentar entender como é que poderia ser mais fácil a comunicação entre o Império Romano e o povo de Israel, e o povo judeu. E eles descobriram que o povo judeu, ouvia muito a sua liderança religiosa. Então eles vão atrás de Anás e de Caifás, eles vão atrás desses homens que vão se tornar o primeiro sogro, ele se torna o sumo sacerdote. Depois ele tem 5 filhos, ele coloca seus 5 filhos, e depois, quando não há mais filhos para colocar, ele coloca o seu genro. E ele está juntamente com o seu genro, porque eles recebem propina de Roma, eles fazem parte da folha de pagamento de Roma, porque eles são
a via de comunicação entre o Império Romano e o povo judeu, que era um povo dominado por Roma. Então a Bíblia está nos ensinando que, na verdade, naquele momento, quem deveria ser o sumo sacerdote era João Batista. Porque para ser sumo sacerdote, precisava ser da linhagem de Arão. E a mãe de João Batista, a dona Isabel, ela tinha o sangue de Arão em suas veias. Ela era da família de Arão. Ela era dessa família do sacerdote Arão. Então, o legítimo sumo sacerdote era João Batista. Mas como a religião se vendeu para o Império Romano, o que Deus faz? Deus pega o verdadeiro sumo sacerdote, o legítimo sumo sacerdote, que é João Batista, e leva ele para o deserto. E João Batista, então, é a voz de Deus que clama no deserto. É interessante que o Novo Testamento começa assim, declarando que Deus não está no templo, ele está no deserto. Deus está fora do templo, Deus está no deserto. Deus está no deserto. E é interessante que o Novo Testamento acaba com o livro de Apocalipse com aquela famosa frase de Jesus dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus está falando isso para uma das 7 igrejas da Ásia, para quem João escreve cartas. Para quem João escreve cartas em nome de Deus, ele remete essas cartas ao anjo da igreja. Então o Novo Testamento começa com Deus fora do templo e Jesus fora da igreja, porque ele está dizendo: eis que estou à porta e bato. Por isso, eu quero te dizer que onde é o lugar onde Jesus está? Nem no templo, nem na igreja. Ele está junto daquele que sofre. Ele está junto daquele que precisa da misericórdia e da sua graça. Ele está junto daquele que está oprimido. Ele está junto daquele que precisa de libertação. É por isso que aqui em João capítulo 5, Jesus, ele vai para a festa do templo, mas ao invés de entrar no templo, ele vai para junto do tanque de Betesda, junto da multidão de enfermos e doentes que precisavam de cura, que precisavam de um toque, de uma palavra, de um acolhimento. Jesus está perto daquele que sofre. Essa é a primeira lição que a gente aprende. Mas o texto vai falar também sobre esse homem. Sobre Jesus diz que ele se aproxima daquele que sofre. E sobre esse homem, a informação que temos é que ele estava há 38 anos ali. Provavelmente ele era um paralítico, porque ele estava num leito paralisado, esperando alguém que se movesse em sua direção, pegasse ele, sua maca, seu leito e o levasse para junto das águas do tanque de Betesda. Porque eles acreditavam que de tempos em tempos um anjo de Deus vinha naquele lugar. E ao chegar ali junto ao tanque de Betesda, esse anjo agitava as águas, e quem pulasse primeiro nas águas, então ficava curado. Mas você pode perceber que essa fala de João está entre chaves aqui, entre colchetes, aqui na Bíblia. O versículo 4, na minha Bíblia, está entre colchetes. Esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Bem, os teólogos e os comentaristas da Bíblia, eles vão dizer, tanto o que eu estudei, que eu li essa noite para falar com vocês, o teólogo Itami Neves, e ele vai citar também o teólogo Carson, que também diz que não havia anjo nenhum que descia ali. Provavelmente era uma crendice, e que aquela multidão ficava colocando sua esperança, e é o caso desse homem que está há 38 anos à espera de um milagre, mas ele está esperando, colocando sua esperança
num boato, colocando sua esperança numa crendice, porque de fato não havia anjo. O que acontece é que aquele tanque que ficava ali, ele recebia água de uma outra fonte. De vez em quando, as águas que vinham para aquele tanque eram de uma fonte intermitente. De vez em quando, a fonte fazia jorrar água mais forte sobre aquele tanque. Os teólogos vão dizer também que aquela água tinha até um pouco de uma cor avermelhada e que aquelas águas provavelmente tinham assim alguma coisa de medicinal, uma água medicinal, como aquelas águas que a gente vê lá no interior de Minas Gerais, eu esqueci agora o nome da cidade ali, que a gente tem aquelas fontes de água, tem água que é bom para o intestino, água que é bom para o estômago, mas aquela água de fato não curava a todos. Então não havia anjo, provavelmente não havia anjo, e aquele homem passou 38 anos da sua vida colocando sua esperança no lugar errado. Onde você tem colocado sua esperança? Onde está a sua esperança? Sua esperança se move aonde? Jesus se aproxima dele e diz assim: você quer ser curado? E aí ele diz assim: eu não tenho ninguém que quando a água se move, me leve para a água. Jesus não está perguntando, você quer ir para a água? Jesus está perguntando, você quer ser curado? Porque a cura não estava de fato naquela água parada do tanque. E se você reparou bem no Evangelho de João, nós estamos no capítulo 5, e João vai escrevendo essas histórias, todas elas estão conectadas. Não existe um livro da Bíblia que não esteja conectado com ele mesmo e conectado com outros livros da Bíblia. Porque a Bíblia tem um assunto só. A base da Bíblia, o centro da Bíblia é Jesus. A Bíblia fala de Jesus. Jesus é o centro de tudo na Bíblia. Então, se você percebeu no Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 14, quando Jesus conversa com a mulher samaritana, ele diz assim: quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, mas do seu interior fluirão rios, vai jorrar rios de água viva. Agora Jesus está dizendo que ele tem a água da vida para essa mulher. E agora ele chega para esse homem que espera ser curado diante de um tanque de água parada. Jesus está dizendo, não é água parada, mas eu tenho a água da vida, eu tenho a fonte da vida. Jesus então, que é a fonte da vida, a fonte do verdadeiro milagre, ele aparece ali e diz assim para aquele homem: você quer ser curado? Parece até que Jesus está brincando com aquele homem, ou então parece que Jesus está fazendo uma pergunta idiota, né? Você quer ser curado? E o homem ia dizer: é óbvio que eu quero ser curado, Senhor, é óbvio. Eu estou aqui sofrendo, tem um montão de gente aqui comigo sofrendo, e o Senhor olha para mim e pergunta se eu quero ser curado. É óbvio que eu quero ser curado. Mas Jesus pergunta para aquele homem se ele quer ser curado, porque Jesus está nos ensinando a forma pela qual a cura de Deus alcança a nossa vida. Como é que somos curados? Somos curados quando falamos que queremos, quando expomos a nossa necessidade. Jesus queria que aquele homem abrisse o coração. Jesus queria que aquele homem derramasse sua alma, porque a cura está no derramar da alma. A cura está quando a nossa alma se derrama diante de Jesus. E a Bíblia vai dizer então que aquele homem, ele está diante de Jesus e Jesus diz: você quer ser curado? Ele diz assim: Senhor, não tem quem me leve lá. E Jesus, nessa ocasião, ele diz: eu não tenho quem me cure, eu não tenho quem me leve. O que Jesus está querendo que ele faça? Que ele exponha a sua dor. Que a cura está quando expomos a nossa dor. Porque era muito mais do que a cura de uma paralisia. Porque a cura que Jesus queria fazer na vida daquele homem era muito mais do que curar a paralisia dele. Jesus não simplesmente queria curar a paralisia daquele homem,
O problema dele era muito maior do que a paralisia. O problema dele era de uma outra dimensão, era também da dimensão da sua alma, porque a alma daquele homem está ferido. Ele diz assim: não tem ninguém que se importa comigo, Senhor. Quando a água é agitada, não tem uma pessoa aqui que seja solidária a mim. Eu estou aqui esquecido. As pessoas não se lembram de mim. Ele expõe suas feridas, ele expõe suas mágoas. E é quando oramos e colocamos para Deus aquilo que nos fere, aquilo que nos angustia, aquilo que nos magoa, aquilo que vai no fundo da nossa alma. É nesse momento quando nós oramos e entregamos para Deus nossas angústias. É nesse momento que a cura de Deus vem sobre nós. É a cura na alma, é numa dimensão maior, é numa dimensão espiritual, é muito mais do que uma cura física. Esse homem é curado numa cura plena. A cura é uma cura plena que Jesus quer operar na vida desse homem. Não é apenas curar da paralisia. Não é que ele se levante e volte a andar apenas, mas ele começa a se expor. Ele diz: olha, Senhor, não tem ninguém que se importe comigo. Quando oramos assim, quando colocamos para Deus o que nos fere, é nesse momento que Ele opera dentro de nós e faz um milagre no nosso interior. Faz um milagre dentro da gente. A Bíblia vai contar a história de Ana, o primeiro livro de Samuel, no capítulo 1. Uma pausa aqui rapidinho para beber água. A diaconisa Sarinha trouxe água aqui para mim. E a Bíblia vai dizer a história de Ana, dizendo que no primeiro livro de Samuel, que aquela mulher, ela era estéril, ela não podia gerar filhos. E a alma daquela mulher era profundamente amargurada. Ela era uma mulher de alma amargurada, porque ela não podia ter filhos. A outra esposa do seu marido, ela era esposa de Eucana. Eucana tinha duas esposas, a Penina e a Ana. Mas a Ana era a esposa do coração, era a mulher que ele amava. A Penina, outra esposa de Eucana, tinha filhos. E o texto ali vai dizer que todas as vezes que eles iam ao templo para adorar a Deus, de ano em ano, quando eles subiam quando eles subiam ao templo de Siló, eles iam a adorar a Deus, a Penina zombava da Ana, dizendo para Ana que a Ana não podia ter filhos, que ela não servia para nada. A Ana, ela achava que era uma mulher debaixo de uma maldição, porque naquele período, quem nascia com uma doença era considerado alguém que estava debaixo de uma maldição de Deus. Então preste atenção, no coração da Ana há muitas feridas e mágoas, porque ela se vê uma mulher amaldiçoada por Deus. Ela diz assim: Deus não curou meu ventre. Deus me deixou ser estéril. E é assim que ela vai ao templo, e ela entra no templo para orar, e ela começa a orar, e ela começa a derramar a sua alma. E o sacerdote do templo, o Eli, ele entra no templo e ele vê aquela mulher orando, e ela orava muito baixinho, e o Eli achou estranho, ele vai repreender a Ana, achando que a Ana tinha tomado um goró, falando: você é filha de Belial, né? Você tomou um goró antes de vir para cá, que história é essa? Você está bêbada aqui dentro do templo? Que história é essa, mulher? Ela fala: não, meu senhor, não é isso, não, eu não me tenha como uma mulher filha de Belial, como alguém que não respeita o templo, como alguém que não respeita a presença de Deus aqui. Não é isso. Eu sou uma mulher de alma amargurada. Ela vai dizendo: eu sou uma mulher de alma amargurada. E aí Eli diz assim: que Deus ouça a sua oração. E ela sai dali. E quando ela sai dali, irmãos, a Bíblia vai declarar que Ana então se levanta da oração e que o seu semblante já não era mais o mesmo. Ela volta para casa depois de adorar a Deus e de orar ao Senhor.
Ela então tem uma relação com seu marido. O texto bíblico diz que Deus se lembra de Ana e Ana gera um filho a quem põe o nome de Samuel. Mas o que é interessante é que antes de Deus curar o corpo físico da Ana, Deus curou o coração da Ana. Porque a Bíblia diz que quando ela acaba de orar e ela se levanta da oração, a Bíblia diz que o semblante da Ana já não era mais o semblante de uma mulher amargurada, de uma mulher amarga, de uma mulher ferida. O semblante dela mudou. E Salomão, o grande sábio Salomão, no seu livro chamado Provérbios, ele vai dizer que um coração alegre aformoseia o rosto. Então, se Ana já não tem mais o rosto entristecido, se Ana tem um rosto alegre, é porque o seu coração está alegre. É porque quando Ana, diante de Deus, ora e chora e derrama a sua alma, Deus cura a Ana em seu coração. Nessa noite, Deus quer curar o nosso coração. Deus quer curar nossos traumas, Deus quer curar nossas amarguras, Deus quer arrancar as raízes de amargura que estão dentro de nós. Deus quer curar o nosso coração, quer tirar o peso que tem sobre nós, sobre a alma. Deus quer operar dentro de nós. A cura tem uma dimensão muito maior do que física, mas também emocional e espiritual. Quando Jesus olha para esse homem, ele pergunta para esse homem do tanque ali de Betesda: você quer ser curado? Você quer ser curado? Ah, meus irmãos, ele diz: eu não tenho ninguém que se lembre de mim. Eu não tenho ninguém que me leve até o tanque quando as águas são agitadas. Há uma ferida na alma. Mas pastor, Deus quer curar a alma? Sim. A cura de Deus é plena. Porque nós somos seres integrais. Eu não sou uma alma que habita um corpo. Eu não sou um espírito que habita um corpo. Eu não sou simplesmente a divisão. Não, eu sou um ser integral. Eu só existo porque eu tenho corpo, alma e espírito. E quando a gente fala de enfermidades emocionais, né, você fala assim, enfermidade emocional. Por exemplo, a depressão. A depressão dizem que é uma doença da alma. É ou não é verdade? Você já ouviu isso, não é? A depressão é uma doença da alma. Mas não existe depressão sem química cerebral. E cérebro não é alma. Cérebro é corpo. Então isso está dizendo para nós que nós somos os seres integrais. Que eu não sou uma alma, eu não sou espírito, não. Eu sou um ser integral. Integral. Jesus se preocupa comigo integralmente, com o meu corpo físico, com a minha alma, com o meu espírito. E a cura que ele tem para nós é uma cura nessa dimensão que é plena, não é apenas física, mas que atinge o meu coração, que traz alívio para a minha alma. Talvez você esteja precisando disso nessa noite. Quais são as enfermidades que estão sobre a tua vida? Talvez a ansiedade, talvez a depressão, talvez as mágoas que você carregue no coração. Jesus, nessa noite, te pergunta: você quer ser curado? Ele pergunta isso para esse homem e ele diz: Senhor, não tem quem me leve lá. Mas o texto continua e vamos avançar para terminar essa reflexão nessa noite. O texto continua e Jesus então diz para aquele enfermo, versículo 8, então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e pegando o leito começou a andar. Jesus disse, Jesus fala, Jesus dá uma ordem e aquele homem obedece, ele se levanta. Porque a cura, ela vem por expormos para Deus os nossos dilemas, colocar diante de Deus nossas angústias, abrir o coração para Deus,
Mas a cura também vem quando a palavra de Deus nos alcança. Quando Jesus fala. Quando a palavra de Deus fala. Porque tudo que Deus faz na criação, ele começa pela sua palavra. E disse Deus, haja luz. E disse Deus, e disse Deus. Ele vai falando. Ele vai falando. Na semana passada, eu estive ministrando uma palavra ali, quando Jesus diz: eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, e as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Se nós observarmos o Evangelho de João, os milagres que Jesus faz no Evangelho de João, todos eles estão atrelados à palavra de Jesus, à voz de Jesus, ao ouvir Jesus. Nós sabemos que João chama os milagres de sinais. E o primeiro sinal de Jesus, por exemplo, em João capítulo 2, quando ele transforma a água em vinho, no casamento que ele vai ali, em Caná da Galileia, quando o vinho da festa acaba, a mãe de Jesus chega para Jesus e diz assim: o vinho acabou. E aí ela sai da presença de Jesus e ela olha para os garçons que estão na festa e diz assim: façam tudo o que ele vos disser. Ela vira para os garçons e diz assim: faz tudo o que Jesus falar. Olha, tudo que ele falar. E aí Jesus fala: traz essas talhas de pedra, enche elas de água e leva ali para o chefe dos garçons, leva ali para o chefe de vocês, leva para ele lá. Leva lá. E aí eles pegam e enchem as talhas e enquanto eles levam, o milagre acontece. Por que o milagre aconteceu? Porque eles, os garçons, ouviram o que Jesus falou. Esse homem ouve a voz de Jesus. Jesus dá uma ordem, diz: levante-se, tome o seu leito e anda. Levanta, toma o seu leito e anda. A palavra de Jesus para nós nessa noite é essa: levanta e toma aquilo que está te paralisando. Toma aquilo que até hoje deteve você, que paralisou você. O leito era o lugar da paralisação daquele homem. Aquilo que paralisava a vida dele. Qual é a parasita na tua vida? O que tem te levado à paralisia? O que tem te feito parar na caminhada com Deus? O que tem te feito parar na sua vida espiritual? O que tem feito você parar nas suas relações no dia a dia, nas suas relações com a família, nas suas relações com os amigos? Aonde foi que as relações pararam, paralisaram? Onde foi que muros se levantaram entre você e seus amigos, entre você e sua família, entre você e Deus? Onde existem muros? Nessa noite é noite de quebrar esses muros, é noite de jogar por terra tudo aquilo que nos paralisa. Jesus então disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. E a Bíblia diz que aquele homem imediatamente, foi instantaneamente, ele foi curado. Nessa noite a palavra de Jesus para nós é: levante-se. Levante-se da tua prostração. Onde você está prostrado, meu irmão? Está deprimido? Está oprimido? Se levanta. A palavra de Jesus chega até o teu lar nessa noite dizendo para você: se levanta, levante-se, tome o seu leito. Aquele homem toma o seu leito, se levanta e vai embora, vai seguir o seu caminho, vai livre do seu mal. Porque Jesus nos encontra. E quando Jesus nos encontra, talvez Jesus tenha te encontrado hoje, visitou você aí na sua casa, ele está falando com você, encontrou você. Então é momento de rasgar o coração diante dele, de expor aquilo que está no teu coração, que te fere, as enfermidades da alma. É hora de expor para ele isso. E quando a gente expõe para ele, ele fala com a gente. E nessa fala de Jesus, a cura plena de Jesus vem sobre nós. Por isso, nessa noite eu te convido a orar, a colocar para Jesus. Ele é um remédio. Eu acho que foi o presbítero Paulo Henrique colocou aqui agora há pouco. Jesus é o remédio. Ele é o remédio. Coloque para Jesus.
Deixa Jesus curar sua vida em todas as dimensões. Onde há feridas, onde há falta de perdão, onde você não consegue perdoar, permita Jesus te levar a perdoar. Só Ele pode nos levar a fazer isso. Minha mãe uma vez contou uma história, eu termino contando essa história da minha mãe, que na igreja que ela pertencia, ela tinha uma amiga e essa amiga estava muito doente e os médicos não sabiam o que essa amiga da minha mãe tinha. E ela estava entrevada, ela estava hospitalizada, estava muito mal, definhando na cama, aquela mulher iria morrer. E aí minha mãe, junto com as outras irmãs da igreja que ela era, foram visitar essa amiga da minha mãe. E aí foram você que conhece o povo da Assembleia de Deus sabe como é que é. As tias do coque, né? Elas, quando Deus quer usá-las, usa mesmo. E aí uma delas estava lá, juntamente com aquele grupo de irmãs, orando por aquela irmã, e falou. E Deus então falou com uma delas, dizendo: ela está doente fisicamente, por causa de uma enfermidade que existe na alma dela. E essa enfermidade da alma é falta de perdão. Ela precisa perdoar um parente dela. E aí aquela irmã que recebeu aquela revelação de Deus, falou para aquela senhora enferma, disse: irmã fulana, Deus acabou de me revelar que a senhora precisa perdoar o seu parente, o fulano de tal. Você tem que perdoar, você precisa orar perdoando ele, você precisa perdoar. E então começou a falar: fala o nome dele, fala eu te perdoo. E começou aquela batalha espiritual, aquela guerra, e aquela irmã não conseguia falar, fulana não falava, até que as irmãs insistiram, começaram a orar, e aquela irmã fulana então começou a chorar e começou a falar, e foi falando o nome daquele parente, e ela foi falando e foi dizendo: Senhor, eu perdoo fulano, me ajuda a perdoar, me ajuda a perdoar, me ajuda. E ela ficou totalmente curada fisicamente, porque sua alma foi curada. Talvez enfermidades que trazemos sobre nosso corpo são fruto de mazelas emocionais e espirituais que carregamos sobre nós. Mas Jesus tem para nós a cura plena. Ele é o remédio. Eu te ofereço Jesus. Que Ele te cure, que Ele te abençoe, que Ele te levante, seja depressão, seja mágoa, seja falta de perdão, seja lá o que for, seja excesso do passado. Tem pessoas que carregam em si excessos do passado, pessoas que fizeram atrocidades no passado, gente que fez aborto e não consegue se libertar disso, não entende que quando entregamos a vida a Jesus, o nosso passado Ele apaga, Ele escreve uma nova história. É o teu passado, eu não sei o que é. Jesus quer te curar nessa noite. Vamos orar. Vamos orar. Permita, Ele se aproximou de você. Se Ele se aproximou, Ele quer ouvir sua oração. E quando Ele ouve a nossa oração, Ele libera a palavra e nos diz: levanta e anda. E o que temos de fazer é obedecer a voz, porque a única coisa que podemos fazer é obedecer a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado por essa oportunidade de cantar louvores, de ministrar a palavra. Eu oro agora para que, onde a minha debilidade, a minha falta de sabedoria, de conhecimento, de tato com a palavra de Deus, não conseguiu transmitir a palavra ao coração do povo, que o Espírito Santo possa me traduzir, que o Espírito Santo possa ministrar a tua palavra no coração de cada pessoa que me vê e que me ouve nessa noite. Onde houver alguém precisando de uma cura no corpo, na alma, no espírito, seja a cura de que âmbito for, que o Senhor venha, visite os corações e traga a cura plena sobre a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Que tu possas agir nesse momento. Onde alguém está sofrendo, Senhor, da depressão, não consegue se levantar, nessa noite,
Senhor, libere a tua palavra dizendo: levanta e anda. É tempo de levantar. Aos oprimidos, aos deprimidos, diz o Senhor nessa noite: levanta e anda. Senhor, opera nessas vidas, opera em cada coração. Aqueles que estão entristecidos, magoados, feridos, visita cada um e que a tua graça os alcance. Nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Um beijo no coração. Elô e Sarinha estão aqui também. Vamos dar um alô para vocês aí. Um beijo, pessoal. Deus abençoe vocês. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Rapaz, amanhã na fanpage IAC de Vila Norma, da nossa igreja matriz, o nosso culto às 20 horas, palavra com o nosso pastor, pastor Vanderlei de Castro Silva. Então, esteja conosco amanhã às 20 horas, ouvindo também um pouco mais da palavra de Deus. Beijo no coração a todos aí que nos viram, nossos irmãos da Igreja Congregacional de Vila Norma. Um beijo aí no coração, presbítero Paulo Henrique, os diáconos, diaconisas, os irmãos. Também os nossos irmãos da Igreja Congregacional Viva Esperança. Um beijo no coração. Aí, tá bom? Os oficiais que estão conosco aí e todos os nossos irmãos. Paz, uma noite abençoada a todos. Beijo. Beijo, meu povo. Tchau, tchau. Tchau.